Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista, para a gente conversar com vocês sobre a primeira contratação confirmada para o elenco do Clube do Remo em 2026 de maneira oficial. Leão Azul soltou no seu site e nas suas redes sociais também, assim como o local da pré-temporada remista visando 2026, e a gente vai conversar aqui principalmente sobre a estrutura neste conteúdo. Também falar sobre a mudança do primeiro jogo do Clube do Remo na temporada. O primeiro jogo já vai valer inclusive taça para o Leão Azul, e também falar sobre a sondagem de uma equipe de Série A em cima de um zagueiro que foi destaque em 2025 do Leão Azul Paraense. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes, mais uma vez, é de 1000 para este conteúdo. Clica também no botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e assim o YouTube possa seguir recomendando o nosso trabalho. E verifique também a tua inscrição aqui no canal. Nós chegamos na marca dos 50 mil inscritos e em breve tem sorteio de 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, primeiramente eu quero conversar com vocês aqui a respeito do interesse do Fluminense na contratação do zagueiro William Klaus. Fluminense, segundo as informações do jornalista Júnior Cunha, estaria interessado no William Klaus para 2026. Entretanto, o Clube do Remo já formalizou sua proposta, inclusive, segundo as informações que a gente conseguiu colher aí nos últimos dias, o William Klaus está muito próximo de uma renovação com o Leão Azul Paraense. Agora eu fiquei pensando numa coisa aqui, né? Se o Fluminense quer o William Klaus, por que o Fluminense não facilitou a nossa vida para que a gente ficasse com o Kaique Almeida, que foi um dos destaques também, inclusive ao lado do William Klaus, na defesa do Clube do Remo para 2025, na Série B, onde o Leão Azul conquistou o acesso. Então, ficaria realmente, né, meio que incoerente isso, o Fluminense tentar tirar o William Klaus do Remo, mas levar o Kaique, né? Pô, ficaria realmente complicado. Então, se realmente tem esse interesse do Fluminense no Klaus, que é um jogador de muita qualidade, para mim é um jogador que vai compor tranquilamente o nosso elenco em 2026. Muita gente da sonha com o Camutanga, mas bem difícil o Camutanga retornar, porque o Vitória permaneceu na elite, o Camutanga é identificado com Vitória, mas o Klaus permanecendo já é um zagueiro interessante para a próxima temporada, e claro, o Clube do Remo seguindo no mercado em busca de novos nomes. Amanhã eu vou trazer um conteúdo aqui com alguns jogadores que foram destaques na última Série A e que teriam, né, condições de chegar para o Clube do Remo em 2026. Não é informação, seria apenas um catálogo de jogadores de destaques da última Série A, e eu vou trazer para vocês aqui amanhã no canal, beleza? Galera, uma informação importante também: o jogo entre o Clube do Remo e o Águia de Marabá na Supercopa Grão-Pará, ou seja, aquele primeiro jogo da temporada do futebol paraense que já vale título da Supercopa, ele saiu do dia 17 de janeiro e passou para o dia 18 de janeiro, um domingo às 17 horas no Mangueirão, tá? A federação fez essa alteração e Remo e Águia de Marabá irão se enfrentar no Mangueirão no dia 18 de janeiro às 17 horas, tá? É o pontapé inicial do Clube do Remo para a temporada 2026, já valendo o título. Lembrando, o Clube do Remo disputa a Supercopa porque foi o campeão paraense de 2025, e o Águia de Marabá foi o campeão da Copa Grão-Pará, inclusive vencendo a Tuna-Luz brasileira na final, e os dois agora vão se enfrentar. Inclusive o Clube do Remo, né, confirmou também hoje, pessoal, de maneira oficial, o local da sua pré-temporada, que vai acontecer lá no CT do Retrô. O Marcos Braz tinha dado uma entrevista recentemente para o Grupo Liberal, tinha dito que essa pré-temporada seria aqui em Belém. Essa cogitação do CT do Retrô tinha acontecido algumas semanas atrás, ficou um pouco distante, mas com a chegada do Juan Carlos Osório, foi aprovada essa pré-temporada
lá no CT do Retrô, que tem uma estrutura absurda, vários campos, né, à disposição para as equipes que queiram trabalhar por lá. Inclusive é um CT onde a CBF utiliza para a realização de cursos também, né, de treinadores, de analistas de desempenho. O próprio Retrô, né, que disputou esse ano a Série C, acabou rebaixado, mas tem uma estrutura absurda, é um clube formador hoje do Nordeste e tem essa estrutura invejável que fica lá em Camaragibe, na região, salvo engano, metropolitana do Recife. O Clube do Remo vai viajar pro CT do Retrô no dia, deixa eu pegar aqui, pessoal, no dia 3 de janeiro, tá? Dia 3 de janeiro o Clube do Remo viaja lá para a cidade de Camaragibe, onde vai ficar até o dia 16 de janeiro, tá, pessoal? Até o dia 16 de janeiro, e ele vai retornar para Belém para se preparar para o jogo contra a equipe do Águia de Marabá. O Clube do Remo conseguiu, em parceria aí com o CT do Retrô, inclusive as informações que chegam pra gente é que o Marcos Braz tem uma boa relação lá com os dirigentes do Retrô e conseguiu essa pré-temporada por lá. Inclusive o Amazonas também está realizando já a sua pré-temporada também no CT do Retrô. E claro, né, que a gente sabe do porquê que o Remo também viajou lá para Camaragibe, para o CT do Retrô, por conta também das obras do Bamparabaenão Estruturais. A diretoria com certeza conversou com a comissão técnica e viu que não daria tempo também de deixar tudo 100% para que os atletas pudessem realizar. Quando o elenco retornar de Pernambuco, o Baenão já estará pronto para receber o elenco, um gramado, né, ok, com a estrutura de obras embaixo ali da arquibancada também prontas, né, com a ampliação do vestiário, ampliação também da cozinha e outras obras que acontecem lá no nosso estádio, e o Bamparabaenão estará à disposição para o elenco, comandado agora pelo Juan Carlos Osório, para a temporada de 2026. Lembrando, os jogadores vão se apresentar ali no início do ano, chegarão à capital paraense, depois viajarão lá para o CT do Retrô, onde irão participar da pré-temporada. Isso é muito importante. Você começar o ano com uma boa estrutura é muito importante também, para que durante a temporada você consiga fazer uma boa campanha, você evitar lesões, sabe que é importante isso também. O Remo vai ser uma das equipes que mais vai viajar em 2026 e você desde o início fazer uma boa preparação é muito importante. Falando em preparação, falando em elenco, o Clube do Remo confirmou de maneira, pessoal, oficial a contratação do atacante Aleph Manga, de 31 anos, que esteve em 2025 no elenco do Avaí disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele que é natural da cidade de Santos, em São Paulo, iniciou a carreira no Bandeirantes, também de São Paulo, e passou por clubes como Paraná, Volta Redonda, Coritiba, Paphos, lá do Chipre, né? Acho que é desse país. Na verdade é de Israel esse time aqui, do Paphos, né? É uma equipe israelense. E por último atuou no Avaí de Santa Catarina, onde disputou a Série B do Campeonato Brasileiro. O novo atacante do Leão assinou contrato por 1 ano e destacou a motivação em vestir a camisa azulina. Abre aspas, estou fechado com o Rei da Amazônia, não vejo a hora de vestir essa camisa. Estou muito feliz e motivado para dar o meu melhor. Vamos juntos em 2026 para uma grande temporada. Fecha aspas aí pro Aleph Manga, primeiro contratado oficialmente pelo Clube do Remo. Lembrando que o Aleph Manga já tinha sido confirmado pelo Marcos Braz, numa entrevista também à TV Liberal. Depois o Tonhão falou, né, que era uma contratação que ainda precisaria assinar contrato, que não estava confirmado 100%. Claro, esperando também a confirmação do novo treinador, mas com certeza passou pelo aval de todos no departamento de futebol e foi anunciado. A gente já deu nossa opinião aqui sobre essa contratação. É uma contratação que eu particularmente não faria, mas eu vou torcer muito aqui de verdade para que o Aleph Manga, assim como o Pedro Rocha em 2025, dê a volta por cima na carreira, para que ele consiga reencontrar o seu bom futebol. A gente sabe, claro, que a Série A é um nível diferente, é um nível muito acima, mas o Aleph Manga tem futebol para isso, tem condições para isso. Se ele quiser, ele com certeza tem tudo para voltar a ser aquele bom jogador que já foi na carreira, que passou por polêmicas também, mas a gente vai aqui torcer para dar certo. Já está oficializada, né? E ele
é o primeiro jogador aí confirmado desses novos contratados para 2026. Claro que a gente segue aqui aguardando, né, as movimentações do Clube do Remo. Como eu falei para vocês, essas movimentações vão se intensificar agora no mercado. O Clube do Remo já tem pré-contratos assinados com atletas, deve estar anunciando após o término do contrato desses jogadores com as suas antigas equipes, e com isso poderá fazer esses anúncios e, claro, montar o seu elenco para 2026, repito, sob o comando do colombiano Juan Carlos Osório. Beleza? Galera, não esquece mais uma vez de deixar o like, de verificar a tua inscrição, de hypar o conteúdo e de comentar os assuntos desse vídeo, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!